Boa tarde, transformados. A paz do Senhor. Estou aqui nessa tarde de terça-feira, gravando esse devocional do dia. Hoje eu decidi fazer o devocional em vídeo, não em mensagem, pelo texto, porque esse texto contém uma história que eu gosto muito, que me chama muito a atenção, sobre Mical. E eu parei aqui o que eu estava fazendo, meninas. Eu estou me organizando ainda, estou desmontando as minhas coisas para mudar. Então, assim, o próximo cenário aí eu já vou estar numa casa diferente. Depois eu vou contar para vocês sobre essa bênção que minha família recebeu essa semana, né? Mas isso é para um outro vídeo. E hoje eu quero compartilhar o devocional, meninas, como eu falei, sobre essa mulher, né, que tem o relato dela aí no capítulo de hoje, a nossa leitura do dia, 1 Samuel, capítulo 19, fala dessa Mical, mas fala de uma Mical diferente daquela Mical que nós temos referência, que nós sempre ouvimos falar nas ministrações, né? Quando fala de Mical, que vem na nossa mente a Mical que murmura, a Mical crítica, a Mical que estava numa janela apontando o dedo, criticando seu esposo no momento de celebração, enquanto ele estava celebrando a volta da presença de Deus. E nós vemos lá nesse segundo texto de 2 Samuel, né, que ela recebeu uma consequência, né, uma maldição por conta disso, por conta dessa murmuração. Então, qual a reflexão que eu quero trazer para vocês, menina? Nesse texto que nós lemos hoje, nós vemos uma Mical muito diferente, uma Mical amorosa, uma Mical que amava o seu esposo, inclusive que ajudou num plano de fuga, né? Porque o seu pai, Saul, queria matar Davi, né? Ele tinha um plano arquitetado para matar seu esposo, mas como ela o amava muito, a Bíblia fala, no capítulo anterior, fala 2 vezes que Mical amava Davi. Então ela ajuda ele a fugir, né? E nesse texto fala dessa Mical amorosa diferente, já lá no segundo texto, né? Que tem um intervalo aí de aproximadamente 9 anos se passaram e apresenta uma Mical diferente, uma Mical amargurada, né? E assim, no mesmo cenário, meninas, diante de uma janela, dessa primeira janela desse capítulo 19 que nós lemos hoje, apresenta uma Mical amorosa. E diante de uma segunda janela lá na frente, né? De uma segunda janela, meninas, que ela agora era rainha. Ela não era mais a princesa Mical. Ela era a rainha Mical, porque ela era esposa do rei, né? Do rei Davi. E o seu esposo, que lá na primeira janela era um fugitivo, agora na segunda janela ele era o rei. E ela estava observando o rei, seu marido, e observando o quê? Ele celebrando a volta da presença do Senhor. Então a gente lê esse texto e fala, mas como assim ela devia estar lá junto com ele celebrando? Mas estava lá uma Mical rancorosa, murmurando, desprezando. E aí, meninas, quando nós vamos analisar o contexto da vida de Mical, né, desse intervalo entre a primeira janela de Mical, a segunda janela de Mical, nós percebemos os motivos por Mical estar dessa forma, né? De estar assim, magoada, rancorosa. O que acontece? Quando Davi fugiu, né? Lá naquela primeira janela, o pai dela deu ela como esposa a outro homem, né? A palavra de Deus fala sobre Paltiel. E quando Davi se torna rei, quando Saul morre e Davi se torna rei, Davi requer o seu direito novamente de marido e manda ir buscar. E manda lá retirar a sua esposa de Paltiel, o atual esposo dela. E o que acontece? A Bíblia fala que Paltiel, ele sai chorando, né? Seguindo aqueles homens que foram buscar sua esposa, e ele chora. E ele chora por quê? Porque ele amava sua esposa, né? Então eu acredito, meninas, com esse relato, que Mical também já gostava desse novo esposo, né? Que Mical também já tinha acostumado com aquela situação. E aí, o que acontece? Vai lá os homens e arranca ela desse novo esposo e leva de volta para Davi. Então, eu acredito que esse é o motivo, meninas, que ela se sentia usada. Ela se sentiu assim que os relacionamentos da vida dela, sempre quando ela começava, né, começava a dar certo, ela estava bem, quando ela amava, quando ela conseguiu se casar
com o amor da vida dela, que era Davi, ela precisou ajudá-lo a fugir, porque o seu pai queria matá-lo. Aí o pai dela dá ela para outro homem. Quando ela tinha acostumado com a situação, Davi retorna e arranca ela dos braços desse novo marido. Então era uma mulher amargurada, uma mulher rancorosa. Só que isso, menina, não justifica. E aí, meninas, eu trago isso para nossa vida. Porque, meninas, na nossa vida, todas nós somos feridas, somos magoadas por pessoas, por circunstâncias na nossa vida. Nós temos motivos, se nós formos olhar, nós também temos motivos, né, para ter mágoa de pessoas, de circunstâncias da vida. Mas isso não justifica, meninas. Deus não aceita essa justificativa, assim como Davi não aceitou, né, o fato dela estar criticando, estar murmurando e amaldiçoou. Ela não teve filhos por conta, né, desse momento de crítica. Aí, meninas, quando a gente vai analisar o cenário, o ambiente, né, a gente fica se perguntando, né, mas como assim, como pode, né? O ambiente era propício para Mical estar muito feliz. Ela vivia num palácio, né? Ela era a esposa do rei, ela era a rainha. A presença do Senhor tinha voltado, né? Tinha retornado para sua cidade, para aquele lugar. E aí, meninas, sabe o que acontece? Eu acho muito interessante esse texto, porque assim, a nossa felicidade, a nossa fé, a nossa esperança, né? A nossa satisfação, meninas, ela não é condicionada pelas coisas, por onde nós vivemos, né? Pela roupa que a gente veste, né? Por nós sermos mulher de fulano, de ciclano, por nós termos a profissão tal, né? A nossa felicidade, meninas, ela flui de dentro para fora. É de como nós estamos dentro, por dentro, nosso coração, a nossa alma, a nossa conexão, nosso relacionamento com Deus, né? E algo, meninas, que atrapalha tudo isso que eu falei, que atrapalha até mesmo o nosso relacionamento com Deus, a nossa satisfação, é a mágoa, é o rancor. Então, assim como estava Mical, mesmo vivendo num palácio, mesmo vivendo em circunstâncias que ela tinha tudo para ser uma mulher feliz, né? Pelo rancor, pela mágoa, ela desprezou, ela perdeu a oportunidade de ser uma mulher frutífera, né? De ser uma mulher que gerava filhos, porque Davi estava levando a bênção da arca para sua casa, para o seu lar. Então, meninas, a reflexão disso tudo, meninas, que eu quero deixar para vocês é que a nossa realidade, meninas, a nossa realidade, aquilo que nós vemos, né? A forma com que nós enxergamos o mundo ao nosso redor, à nossa volta, né? Ela depende de como está o nosso coração, de o quanto nós enxergamos, como nós enxergamos o mundo. É como se fosse um óculos, meninas, como nós se usássemos um óculos interior. O óculos que nós enxergamos o mundo, que faz com que nós tomamos as nossas decisões, que faz com que nós fazemos as nossas escolhas, né? Que faz com que nós nos sentimos felizes, nós nos sentimos esperançosas, né? Esse óculos, meninas, é o óculos do nosso coração, da nossa mente. Assim como está o nosso coração, assim como é a nossa mente, assim como nós pensamos, assim nós enxergamos, assim nós somos, como diz a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que aquilo que nós mais devemos guardar, né? Se tem alguma coisa que nós precisamos guardar, acima de tudo, que nós precisamos guardar o nosso coração, porque dele, né, procede todas as entradas da vida, porque dele procede todas as demandas da nossa vida. Então, meninas, guarde o seu coração. Guarde o seu coração, é a lição que eu quero deixar para vocês desse devocional. Guarde o seu coração do rancor, da mágoa, blinda o seu coração das feridas do dia a dia, porque como eu disse, todos os dias nós passamos por situações que se nós não tivermos prudência, né, se nós não blindarmos o nosso coração, as situações, as ofensas, ela entra no nosso coração e ela molda totalmente a nossa realidade, a forma que nós enxergamos o mundo. Isso pode trazer, meninas, sérias consequências para a nossa vida, assim como trouxe para a vida de Mical. Então, meninas, se apegue com o Senhor,
peça a Jesus, peça ao Senhor para Ele blindar o seu coração. E quando, né, as ofensas, circunstâncias virarem feridas purulentas, que você venha pedir que o Senhor venha trazer um bálsamo de cura, que você venha se submeter ao processo, se posicionar a um processo para que o Senhor venha te curar, porque quando o Senhor começa a nos tratar, né, vem a dor. Em outro vídeo eu quero falar para vocês de um processo de cura, quando a ferida já está instalada, quando a dor já está instalada, quando a ferida ela se torna uma ferida purulenta, né? Nós precisamos passar por um processo de cura. E no próximo vídeo eu quero falar sobre um processo de cura, né? De nós, como que o Senhor trata o nosso coração dessas feridas que foram instaladas em algum momento da nossa vida. Mas a lição que eu quero deixar hoje, meninas, é somente sobre esse texto que nós lemos hoje, a leitura do dia, né, que fala sobre Mical, e que eu queria compartilhar essa reflexão com vocês, que não é o local que nós vivemos, não é a roupa que nós vestimos, a nossa profissão, né, a casa que nós vivemos, que determina o nosso estado, né, que determina a nossa felicidade, a nossa satisfação em Deus, e sim, é como está o nosso coração, a nossa conexão com o Pai. E saiba que a mágoa, o rancor, o ressentimento é como se fosse uma barreira que atrapalha a nossa conexão com o Pai. E o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento, a nossa conexão no horizontal com Deus, ela vai determinar todos os nossos relacionamentos, né, no vertical. Todos os nossos relacionamentos com as pessoas e com o mundo, né? Isso vai refletir totalmente a forma com que nós enxergamos o mundo. Então, meninas, com tudo que deve guardar, guarde o seu coração, para que nós não tenhamos as mesmas consequências de Mical, que numa janela ela estava amando e na outra janela ela estava criticando. E a pergunta que eu quero deixar, meninas, qual dessas janelas, qual é a janela que você tem estado nesses últimos dias? Será que não é a janela, hoje nós observamos a janela da internet, a janela das redes sociais, pessoas destilando, né, críticas. E uma coisa, meninas, a crítica, como eu já disse, né, uma vez para vocês, a crítica, ela fala muito mais de mim. Quando eu critico alguém, ela fala muito mais de mim do que da pessoa que eu estou criticando. Assim como Mical, aquela crítica, meninas, que ela estava fazendo a Davi, tinha muito mais a ver com ela, com a amargura do coração dela, do que com Davi. Davi estava celebrando a presença do Senhor. Ela que estava amargurada por conta do seu passado, de todas as situações que ela passou. Mas isso não justifica. Não justifica, porque o Senhor Jesus passou por diversas tribulações, por muitas situações, mas ele teve autoridade sobre a morte, porque ele venceu a morte. Então, meninas, as nossas cicatrizes, as nossas feridas, quando curadas, elas vão nos dar a autoridade que nós precisamos. Então, meninas, mais uma vez, eu termino esse vídeo falando: blinde o seu coração. Cuidado com as janelas da crítica, as janelas da murmuração, porque como nós aprendemos com essa mulher, teve sérias consequências. Amém? Fica com Deus, e o próximo vídeo eu vou falar sobre o processo de cura, quando essas feridas, essas mágoas, ressentimentos já estão instaladas. Mas por hoje é isso que eu quero compartilhar com vocês. Amém? Fiquem com Deus, amadas do meu coração. Até o próximo vídeo, até o próximo devocional amanhã do capítulo 20. Tá? Leia o capítulo 20, que também tem